Amados e queridos, uma boa noite a todos vocês, nesta quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024, o mês quase se encerrando. Na próxima sexta-feira já começa o mês de novembro. Eu quero hoje trazer-lhes um ensinamento acerca da pérola da graça de Deus, acerca de um tema que fala de liberdade no espírito e não libertinagem, como afirma e dizem os religiosos evangélicos, por causa da visão do evangelho da graça de Deus. Quando nós falamos que somos espirituais e que não somos carnais, então eles acham que por termos esse entendimento, admitimos que podemos fazer tudo aquilo que a gente quiser por meio da carne. É assim que eles pensam. Quando é o contrário, os espirituais não vivem na prática das obras da carne, porque são espirituais. Nós nem nos preocupamos com essas coisas. Olha o que Paulo disse: se não fosse a lei, eu não havia conhecido o pecado. Eu conheci o pecado por causa da lei, porque ela dizia: não cobiçarás, não matarás, não furtarás, e assim sucessivamente. Se não fora isso, eu não havia conhecido o pecado. Mas Cristo veio e cumpriu toda a lei, removeu o pecado do mundo, como está escrito em Zacarias, capítulo 3, versículo 2. E removerei num só dia o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus veio, João 1:9, e tirou o pecado do mundo de Israel, porque todos eles pecaram e foram destituídos. Eram pecadores. Paulo então diz que ele agora é espiritual, ele é adulto, ele é alimentado com este alimento sólido, com a sã doutrina. As conquistas são espirituais, não vive voltado para o mundo da carne. Como somos carnais, como vivemos em libertinagem. Então o tema é: tudo é resultado do que você plantou. A liberdade no espírito não é libertinagem. O fato de afirmarmos que somos espirituais, que já somos salvos, e essa salvação é na mente. Eu quero ler Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7 e 8. Ele diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará. O que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Nós que temos o entendimento do evangelho da graça de Deus, semeamos no espírito. Reinamos em vida. Descansamos tão somente no Senhor. Entendemos qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade. Somos guiados e dirigidos por Ele. Reconhecemos que há um único Deus soberano que reina sobre tudo e todos, é Senhor de tudo e todos. Amamos o nosso próximo. Amamos os nossos irmãos. Estamos voltados para o mundo espiritual de Deus.
Não estamos aqui preocupados com quem quer que seja, julgando as pessoas, vendo as pessoas na carne. Nós vemos as pessoas no espírito, porque somos espírito, revestidos de carne e sangue. E não o contrário, como eles ensinam, como eles afirmam, carne e sangue como espírito. Então isso é dito por eles, essa questão de libertinagem, porque afirmamos que já somos salvos, porque afirmamos que Cristo já voltou, porque afirmamos que inferno como lago de fogo e tormento eterno não existe, que isso na verdade é sepultura, porque afirmamos que ninguém será julgado, como na mensagem de ontem, quando eles aguardam o tribunal de Cristo para que todos sejam julgados. Isso dá a entender a eles que podemos fazer tudo aquilo que quisermos fazer. Os carnais é que vivem preocupados com isto, nós espirituais não. Mas gostaríamos de dizer a eles que não é bem assim como eles pensam, como eles dizem a respeito de nós. Se você quer fazer, faça. Eu li aqui em Gálatas 6,7, o que na carne semeia, na carne ceifará. O Espírito de Deus, ele nos dá uma liberdade. A religião, o contrário, escraviza, porque ata fardos, julgos pesados para os filhos de Deus que lá estão, preceitos, rudimentos, achismos. Então, eles se tornam escravos desses lugares e, na verdade, não vivem uma liberdade no espírito. Essa escravidão feita pela religião leva os filhos de Deus à prática de muitas obras da carne, porque ainda são carnais e não espirituais, como ensina o apóstolo Paulo, o apóstolo do Evangelho da graça de Deus. Paulo quis dizer que se o filho for legítimo, eleito de Deus, e caso ele venha cometer essas coisas, o que acontecerá com ele? Ele será disciplinado? Era isso que Paulo quis dizer nos seus dias? E que não deveria continuar na prática das obras. O Pai dos Espíritos, Paulo diz, os corrige. Mas se você quer viver dentro desse sistema religioso, na libertinagem, viva! Se você quiser fazer de tudo que sua carne quer, faça! Mas vai colher. Quem planta, colhe. Tudo diz aqui no texto que tem suas consequências. Então quem vive guiado e dirigido pelo Espírito Santo, quem é espiritual, está fora de todas essas coisas. Ao contrário, os religiosos pensam que para viver no Espírito tem que estar dentro da sinagoga. Eles acham que nós, quando dizemos que somos espirituais e que como filhos de Deus que somos, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, isso não é verdade, porque não vivemos dentro de uma sinagoga. E ser espiritual para eles é ser membro de uma instituição religiosa evangélica. É comer pão e tomar suco de uva. É seguir os preceitos dos homens. É estar debaixo de uma suposta autoridade espiritual que eles dizem terem. Isso para eles é ser espiritual. Mas não é verdade, até porque lá é que começa. Lá
é que começa todo o erro e engano, porque eles mentem. Os filhos de Deus são enganados. Eles ameaçam, amedrontam, impõem medo e terror aos filhos de Deus que lá estão. O texto foi claro. Quem semeia na carne colherá. Mas quem semeia no Espírito, colhe a vida eterna. Então, nos seus dias, Paulo se dirigia aos seus ouvintes, doutrinando acerca de todas essas coisas. Por que viver em libertinagem? Por que viver na concupiscência da carne? Por que viver na prática de todas essas coisas? Porque são carnais. Os espirituais não vivem na prática dessas coisas porque vivem focados no mundo espiritual de Deus. O espírito está sempre pronto. A carne se opõe ao espírito. Ela luta contra o espírito. Mas quem é espiritual está debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Eu quero ler em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, se foste ressuscitado com Cristo, o Cristo aqui é o ressuscitado, é o ressurreto. Buscai as coisas que são de cima, aonde ele está sentado à destra de Deus. Mas os que estão dentro desses lugares seguem a quem? O ressuscitado ou o Nazareno? O Nazareno. Os que frequentam as sinagogas leem o quê? Moisés. Vivem debaixo de quê? Dos rudimentos. Praticam ritos, liturgias, cerimoniais. Vivem antes da cruz. Assim sendo, não tem como serem o quê? Espirituais. Buscar as coisas do alto, as coisas de cima, mas sim voltados para as coisas desta vida. No 2, Paulo diz: pensai nas coisas de cima, e não nas coisas aqui da terra. Foque, Paulo está dizendo, nas coisas espirituais, nas coisas do Espírito. Paulo diz: procura viver as coisas espirituais. Procura viver o mundo espiritual de Deus. Esteja focado tão somente nisso. Viva aqui como já se estivesse assentado nas regiões celestiais. Você não é daqui, você está aqui, mas não é daqui. Todas as conquistas espirituais nos veio depois da cruz. Ele morreu. Conquistamos sim tudo isso na cruz do Calvário. Evite a usar o direito da carne, porque você evitando as concupiscências da carne, as obras da carne, as consequências não vão vir, porque você estará semeando no Espírito. Mas quem semeia na carne, colhe, tem as suas consequências. Paulo, nos seus dias, diz assim, ó, o Pai é amoroso, mas ele é justo. Quem é carnal não tem como reinar em vida. Quem é carnal não tem como descansar nele. Quem é carnal não tem como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é carnal não entende a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Quem é carnal
não vive focado no mundo de Deus, reconhecendo Deus como único, como soberano, que Ele reina, que Ele governa, poder é dele, primazia, glória, louvor, adoração, tudo é dele, por ele, para ele. Não é mundo espiritual, como eles dizem que existe, onde há um ser espiritual que se levanta contra os filhos de Deus, tentando os filhos de Deus. Na verdade, os filhos de Deus são tentados pela sua própria carne. A sua carne é o seu próprio diabo. É ela que vos tenta. Nenhuma tentação é de ser algum espiritual. Toda a tentação é na carne, é do próprio homem, daquilo que ele faz, daquilo que ele semeia, daquilo que ele pratica. Então fica aí esta palavra. Tudo é resultado do que você plantou. A liberdade no espírito não é libertinagem, como dizem muitos religiosos. A liberdade no espírito é diferente dessa libertinagem que muitos estão envolvidos nela. O mundo da carne não é mundo dos espirituais, mas mundo dos carnais. Estão focados nas coisas desta vida, preocupados com amanhã, inquietos. Só pensam nas coisas da terra, nas coisas deste mundo. Passam até uma imagem que estão focados no mundo espiritual, quando praticam os ritos, as liturgias, os cerimoniais, quando frequentam essas sinagogas. Mas isso não é espiritualidade. Isso não é o mundo espiritual de Deus. Deus é espírito. Se adora Ele em espírito e em verdade. Não é cantando, não é falando, não é cumprindo ritos, praticando essas coisas, que é adorar o Pai em espírito. A adoração em espírito é totalmente diferente de tudo isto que acontece dentro desses lugares. Nós sim adoramos o Pai em espírito e em verdade. Não precisamos de ritos, de liturgias, de cerimoniais, de homens algum para que possamos adorá-lo. Ele habita no nosso espírito, é no nosso espírito que nós o adoramos. O nosso culto é racional. Não é com emoção, não é com sentimentos, não é pelo que vemos, não é por aquilo que escutamos dentro desses lugares, com homens experts que mexem com as emoções e com os sentimentos das pessoas, principalmente nos movimentos pentecostais e neopentecostais. Nem tanto nos tradicionais, porque eles não apelam como se apelam nos movimentos pentecostais e nos movimentos neopentecostais. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, ele diz: culto racional. Ele disse para a mulher samaritana: Deus é espírito. O mundo de Deus não é esse mundo da religião, seja ela qual for. A religião é do homem. Se Deus é espírito e Ele é Pai dos espíritos, como que a religião vai nos ligar a Ele? Já somos ligados pelo próprio Deus, quando um dia permitiu que viéssemos de lá e fôssemos revestidos de carne e sangue, pudéssemos viver aqui neste mundo, adorando a Ele em espírito e em verdade. Quando a salvação na mente vem, quando o entendimento vem, nós crescemos
cada dia mais no conhecimento e no entendimento de Deus. Avançamos, descansamos, estamos sempre confiantes, nada nos aborrece, nada nos atinge, não há sentimentos de culpa, consciência pesada, não nos preocupamos com o que dizem, com o que fala, estamos focados no mundo espiritual de Deus. Então esta é a palavra. Tudo é resultado do que se faz aqui, do que se planta aqui. O nosso mundo é outro. O reino de Deus está dentro de nós. Ele é paz, é alegria no Espírito. Então fica aí esta palavra, este alimento, esta palavra sólida, esta verdade que os religiosos não querem aceitar, porque o véu está posto. E ficam eles antes da cruz, ficam eles nesse evangelho da circuncisão, que foi para os judeus. O da graça, eles não estão nem aí, porque eles acham que o evangelho da graça é libertinagem, quando na verdade o evangelho da graça é liberdade no Espírito. E se há libertinagem, há dentro desse movimento doutrinal do sistema religioso. Na carne, libertinagem, no Espírito, liberdade. Graça neles, graça neles, graça neles. Nós, da graça de Deus, amamos vocês.